Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10. Nós leremos o verso 25 ao 37. Evangelista Lucas, capítulo 10. Nós leremos do versículo 25 até o versículo de número 37. Peço que você, por favor, fique de pé. Amém? Todos acharam? Será também projetado? Vou ler na minha versão. Diz assim a palavra de Deus: Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como o interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo, ou à distância. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e, colocando sobre o seu próprio animal, ou seja, o seu cavalo, o seu animal de carga, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Podemos assentar, meus irmãos? Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra, pela tua igreja reunida. Ó Deus, neste momento nós pedimos, no nome de Jesus, que nós possamos nos alimentar da tua palavra, Deus, que nós possamos sair daqui edificados, exortados, ó Deus, aprendendo mais de ti, ó Pai. Ó Deus, eu peço em favor da minha vida nesse momento, que o Senhor me use nesta noite como canal de bênçãos, Pai. Não para a minha glória, não para o meu orgulho, para a minha vaidade, mas para que o seu nome seja exaltado aqui nessa noite, Pai. Eu peço no nome de Jesus que toda a distração seja desfeita e que só o Senhor se faça presente nesse lugar. É o que nós te pedimos e te rogamos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus fala sobre essa parábola. Jesus contou uma parábola ao mestre da lei, ao doutor da lei ou ao intérprete da lei. E a frase, a grande pergunta desse texto é: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Mas o tema da mensagem desta noite vem com a seguinte pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Mas sobre herança, a palavra herança, estava pesquisando na internet e é interessante como algo que era muito comum, muito resolvido na sociedade, sobre herança, filhos, cônjuge, já está sofrendo alguma alteração. Estão tentando votar novas leis, estão tentando avaliar a ideia de tirar essa herança
dos filhos ou de quem hoje faz jus a determinada herança. Estão tentando avaliar, por exemplo, quem tem previdência privada. É um valor até alto que eu li lá, acima de R$300 mil, para que se faça uma taxação sobre essa previdência privada. O Estado está tentando reinventar pelo bem, segundo ele, da população, pelo bem da sociedade. Não vou entrar no mérito da política, não. Mas nós sabemos que herança, nos termos formais, tem a ver com a ligação de um pai para o filho, para a sua descendência. O cônjuge participa disso, mas o foco da herança é os filhos, os netos e assim, consequentemente. O povo de Israel está aqui e sabe muito bem que Deus promete uma herança ao seu povo, àquela linhagem, naquele momento ali, judeus. Promete a herança da terra, a terra prometida. Isso é herança de Deus. Deus primeiro trabalha com o povo a ideia de herança geográfica. Da mesma forma que nós recebemos, em algum momento, dos nossos pais, algum tipo de herança que tem a ver com propriedade, com terra, o povo, inicialmente hebreu, depois israelita e depois judeu, Deus promete a terra para aquele povo, o local, uma estrutura geográfica, uma delimitação geográfica. Mas, a partir do período do Segundo Templo, a partir de Neemias e depois do exílio babilônico, o povo começa a avaliar, os rabinos, os mestres da lei, começam também a avaliar a questão de herdar a terra celestial, o céu. E para herdar esse céu, herdar a Canaã celestial, há sempre um questionamento, há sempre uma pergunta que é feita nos círculos judaicos, feita na sinagoga. Os rabinos vão estudando, avaliando e vão até produzindo textos ou, como eu posso dizer, questões verbais para avaliar o que é necessário para herdar a terra. Mas Jesus, com a sabedoria divina e com o conhecimento da sua época, ele sempre se utilizava da retórica e da filosofia grega, acredite se quiser, porque você vê nos escritos da filosofia grega antes de Cristo falando sobre perguntar ou responder com uma pergunta. E ele sabia que o que Jesus respondesse ao intérprete da lei, qualquer resposta, o intérprete da lei faria uma outra pergunta ou acusaria de blasfêmia. Porque sobre herdar a terra existiam duas possibilidades básicas, depois de anos de discussão entre os rabinos. Uma delas é a seguinte, é que nós entendemos hoje como graça. Nós herdamos a Canaã celestial pela graça, não é pelos nossos méritos. O povo judeu, naquele momento, aquele povo já entendia que havia a questão da graça. Mas também havia outra resposta formal, que é o que o doutor da lei diz, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é o resumo do decálogo, o resumo das 10 leis que Deus dá a Moisés para aquele povo. É o resumo. Ou seja, se você não assassina alguém, você não está fazendo mal ao seu próximo. E quando você está honrando o seu próximo, você também está honrando a Deus. Este era o princípio. E Jesus disse, então tudo bem, você deu a sua resposta, faça isso. Uma tradução siríaca, né, do idioma siríaco, diz que faze isto e estás vivendo. Ou seja, enquanto você guarda a lei, você está vivendo no sentido de viver e imaginar a vida eterna. Então, guardar a lei, guardar os mandamentos de Deus é algo correto e enquanto você faz isso, você está fazendo de forma correta. Ou seja, a lei de Moisés, a lei do povo do deserto, a lei do povo de Israel se resumia em amor. E tem muita gente que olha para aquela lei e fica mais preocupada com a questão jurídica, mas no sentido de ser algo difícil de cumprir. Mas o povo escolhido, as pessoas que entendiam essa lei, entendiam de fato, de forma correta, que era nada mais que o princípio do amor. E aqui não estou fazendo apologia a nada ou sendo utópico, porque se você ama o seu próximo, a primeira coisa que você tem que fazer é não fazer mal a ele.
Se você faz o mal a ele de forma intencional, você não ama o seu próximo. E aí a relação direta, ou antônimo, ou oposto do amor é o ódio. Você está odiando aquela pessoa. Então, o amor que você tinha por Deus e para o seu próximo era o resumo da lei, e você podia se sentir seguro em relação à herança eterna. Mas havia um outro questionamento naquele período, que é o seguinte: quem é o meu próximo? Porque aqui não fala Jesus que estende. Jesus, inclusive, é aquele que bota a lei de uma forma até mais pesada, de um ponto de vista humano, porque ele diz, olha, ame os seus inimigos. Ele vai sempre além. As pessoas o acusam de não seguir a lei, mas ele não, siga a lei e siga de forma mais rigorosa. Se você pensou em adultério, você está pecando também. Não quando você tem um ato de adultério físico. Se você pensa em matar alguém, você está pecando. Não apenas quando você mata alguém de verdade, quando você vai lá e assassina alguém. Então, Jesus vai além do que a lei exigia, de certa forma. Mas quem é, então, o próximo? A quem devemos amar? A quem devemos ajudar? A quem devemos servir? Quem é o nosso próximo? O intérprete da lei, naquele momento, estava ali elaborando umas ideias e pensando quem seria o nosso próximo. Também havia uma discussão entre os rabinos para saber quem era de fato o próximo. E claro, a sua grande maioria, às vezes a sua totalidade, dos mestres da lei dizia que o próximo era judeu. Ou seja, o seu próximo tem a ver com a sua etnia, tem a ver com a sua genealogia, tem a ver com o lugar ou a família em que você nasceu. E eu posso provar, e eu vou provar isso para você, porque o doutor da lei está ali pensando, está tentando imaginar, mas havia já essa lista, esse parâmetro para dizer quem era o nosso próximo. Um pastor do século XX, chamado Calbart, disse que o doutor da lei não sabe que somente por misericórdia ele pode viver e herdar a vida eterna. Ele nem sabe o que é misericórdia, pela sua própria intenção de se apresentar como um homem justo diante de Deus. Então, o próximo era aquela pessoa que fazia parte do povo judeu. Há uma citação na Midrash que diz que não se deve matar gentios. Olha que coisa interessante. Pois trabalham para nós, mas não precisamos salvá-los, pois eles não são nosso próximo. Funcionava assim: se você vê um gentio se afogando, você não precisa salvar o gentio, porque ele não é o nosso próximo. Você não tem que jogar lá na água, não. Não joga na água, não. Mas se ele cair na água e ficar lá, deixa ele para lá, porque ele não é o nosso próximo. Então, você pode ficar tranquilo que, pela lei, você está cumprindo ela de forma correta. Um fato interessante, que esse evento da parábola de Jesus acontece numa estrada entre Jerusalém e Jericó. E entre essas duas cidades, nós temos uma distância de aproximadamente 27 quilômetros. E o texto da parábola de Jesus, Jesus não deixa claro, mas há a sugestão de que aquele homem que está lá caído na estrada, ferido e um estado até de quase morte, né, respirando talvez com muita dificuldade, sem a consciência, esse homem seria um judeu, para mostrar que os próprios judeus negaram o amor ao próximo dele, que seria judeu. E essa estrada era uma estrada muito perigosa. Desde a época de Jesus, desde períodos à frente, tem os relatos de haver muitos salteadores, pessoas que passavam nessa estrada e cometiam crimes de assalto, como fizeram com este homem. Mas o assalto foi tão bem feito, foi tão intenso nesse aspecto, que o texto sugere que o homem estivesse ou nu ou com poucas vestimentas, porque, segundo a parábola, um sacerdote olha para o homem e não identifica de qual etnia ele era, de que nação ele pertencia, a qual grupo ele pertencia, porque se ele fosse judeu, você veria pela sua roupa, sua vestimenta. Se ele fosse samaritano, eles usavam roupas diferentes. Se ele fosse de origem grega, era outro tipo de roupa. Então, nem pela roupa, não há nem vestimenta, roupa, para que aquele homem seja identificado. Mas é difícil fazer essa identificação. Então,
nós estamos tratando aqui de uma estrada perigosa, um homem caído no chão, com aspecto até de morte, ou talvez respirando de forma com muita dificuldade, ferido, machucado, cheio de feridas por conta desse assalto. E eu não quero demorar muito, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta e vamos, primeiramente, analisar a vida, ou melhor, a atitude das três pessoas ou dos três personagens que estão nesse texto. O verso 31 fala do sacerdote. E aí diz assim, casualmente, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. E aí nós podemos traçar algumas características desse sacerdote. O que esse sacerdote tinha que o fazia ser diferente? Qual era o motivo principal daquele sacerdote não ter parado para acudir aquele homem, para dar um socorro àquele homem? A primeira característica de um sacerdote que atuava no templo de Jerusalém, um sacerdote, é que ele era de uma classe alta, com bastante dinheiro. Naquela época, um sacerdote tinha uma vida abastada, tinha uma vida com bastante recurso financeiro. Então, isso já fazia distinção dos outros homens, podemos dizer assim, normais. Tinha bastante dinheiro, tinha bastante status. E talvez, se nós trouxéssemos para a sociedade dos dias de hoje, uma pessoa com muito status não para ver as coisas e passa despercebido e, às vezes, não dá a devida atenção a um pobre ou uma pessoa do tipo. Vemos muita gente assim nos dias de hoje, gente que passa e te olha com indiferença. Essa era a primeira característica do sacerdote. Você não via sacerdote na pobreza naquele período. Era um sacerdote que tinha bastante dinheiro. Mas outra característica do sacerdote é que ele estaria num cavalo. O texto não afirma isso, mas um sacerdote com dinheiro, você imagina o quê? Ele vai utilizar o melhor veículo para se locomover na sua época, que é um cavalo. Isso aí até final do século XIX, talvez, no advento do trem e assim por diante, era o melhor veículo, a melhor locomoção. Então, ele não estava a pé. Aquele sacerdote, nós podemos praticamente afirmar que ele não estava andando, ainda mais uma distância de 27 quilômetros. Um homem com recurso financeiro não faria esse trajeto a pé. Então, é bem provável que ele estivesse a cavalo. Mas também, como sacerdote, existe a questão legal, cerimonial da lei de Moisés, que ele não poderia tocar em cadáver. Vocês lembram bem a história de Sansão? Deus fala, olha, você é nazireu, você é separado, você não pode tocar em cadáver. Não só Sansão, mas todo o sacerdote de Israel, judeu, não poderia tocar em cadáver. E, até esse ponto, ele está fazendo algo correto. Eu não estou aqui citando isso como algo negativo. Ele está cumprindo a lei de Deus. E o ponto não é esse. Mas ele nem chegou perto para saber se aquele homem de fato estava morto, era um cadáver, ou se estava vivo. Mas havia um problema muito além de não tocar no cadáver, ou saber se estava morto ou não. A preocupação do coração daquele sacerdote era a seguinte: se por um acaso aquele homem estiver morto, e se eu tocar nele, ou se eu me aproximar 4 côvados, como dizia até a lei, não a lei de Moisés, mas a interpretação da lei de Moisés naquele período, eu seria afastado das funções de sacerdote. E aí, o que isso implica, meus irmãos? Implica perda de dinheiro. O primeiro problema desse sacerdote era perda de dinheiro, perda da sua renda. Então, se ele tocasse naquele cadáver e se ele fosse visto ou alegasse para o templo que ele encostou no cadáver, ele deixaria de receber os dízimos, as ofertas que o templo arrecadava. Então, o primeiro problema desse sacerdote tinha a ver com o dinheiro.
Não é o único, tá? Espere aí que você verá mais alguns problemas, mas é o primeiro problema, porque ele deixaria de receber dinheiro, ele deixaria de ter o seu ganho, a sua finança, e para um homem que devia ter uma vida muito abastada, uma vida, de certo ponto, luxuosa para aquela época, perder qualquer quantia de dinheiro ou ficar afastado das suas funções por um período de tempo, acarretaria num prejuízo absurdo. Esse é o primeiro problema do sacerdote. Mas tem outro problema que tem a ver com o status social. Você conhece gente assim, que às vezes não está nem com tanto dinheiro, mas mostra e se apresenta com aquele status social, aquela roupa de marca, aquele carro do ano que está fora do financiamento, está sem pagar, mas ela está lá, está se mantendo pomposa naquela condição. O segundo problema do sacerdote é que ele pararia de usar as suas vestes sacerdotais, o que sugere status social. Então, primeiro problema, dinheiro. Segundo problema, status social. Nós poderíamos colocar como vaidade, como soberba, como ar de superioridade, porque quando passava um sacerdote com aquela veste sacerdotal, aquele homem tinha muito privilégio. Tinha muito privilégio. As pessoas pediam sua bênção, as pessoas o chamavam para orar na sua casa, as pessoas davam ofertas gordas, bonitas para aquele homem. Então, aquele status social de sacerdote do templo de Jerusalém seria perdido. Mas tem um outro problema, que é de ordem pessoal e moral. Ele seria disciplinado, lógico, se ele vai deixar de ser sacerdote por um tempo, se ele vai deixar de usar as vestes sacerdotais, havia uma disciplina formal no templo, onde ele era visto e eram faladas palavras de vergonha para ele. Então, ele era envergonhado no templo quando ele passava por essa disciplina. Então, olha a dificuldade, olha o que se passou na cabeça daquele sacerdote. Perco dinheiro, perco status social, e talvez o status social eu perco o dinheiro junto com isso, e perco a minha dignidade, a minha moral, a minha relevância. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer assim, olha, aquele sacerdote ali, entre vários que haviam no templo de Jerusalém, aquele ali está em disciplina, aquele ali é uma vergonha. Meus irmãos, cá para nós, vamos nos colocar no lugar desse sacerdote. Se você faz parte da família desse sacerdote, e aí você depende desse dinheiro, e aí o sacerdote diz para vocês, olha, eu não acudi aquele homem que estava lá, não sabia se ele estava morto, porque fiquei com medo de ficar impuro. Ele falaria isso para a sua família. Talvez a sua família pense assim, não, parabéns, você está certo. Você é um bom homem. Você segue a lei de Moisés. Você segue a lei de Deus. Você segue direitinho. Você está na risca, bonitinho. Claro, pensando talvez nas consequências de ficar de disciplina. Mas o pessoal ia bater palma para aquele homem. Que homem correto. Ele está priorizando a sua pureza ritual humana, acima de qualquer coisa. Deus não diria que ele iria para o inferno se ele tocasse no cadáver. Disse que ficaria afastado por um tempo, questão provisória, e não era um tempo absurdo, longo, mas aquele homem não. A minha vaidade, o meu orgulho, o meu status social e o meu dinheiro ficam acima do bem e do mal. Um autor chamado Kenneth Bailey disse que o sacerdote era vítima de um sistema ético-religioso, que era um livro de regras. A vida para ele era um sistema codificado de faça ou não faça. Faça isso, não faça aquilo. Faça aquilo outro, não faça. Não toque, não chegue ali, não se misture. Sabe? E às vezes a gente tem que ter muito cuidado, a gente está olhando aqui o sacerdote e está dizendo algo negativo sobre ele, mas às vezes o sacerdote é fruto do meio que ele vive. Às vezes não é o coração dele que é ruim, mas ele é ensinado o tempo todo o que devo fazer, o que não devo fazer, e viver, sabe, como os fariseus em muitos momentos faziam, imaginando, olha, no dia do sábado eu posso caminhar 1 quilômetro ou 1,5 quilômetros? Posso caminhar 2 quilômetros ou 1 quilômetro? Como se isso, Deus estivesse preocupado com as minúcias da quilometragem e não com o coração, se aquele homem guardava a lei de Deus de verdade. Não, eu vou guardar o sábado, porque é mandamento de Deus, independentemente das proposições humanas. Às vezes nós, como igreja, nós precisamos entender que o Evangelho fala de uma boa notícia, não de uma notícia ruim. E tem muita gente, tem muita igreja colocando o Evangelho como uma notícia ruim, porque a pessoa entra na igreja e fica pior do que estava. Pior do que estava. Eu vou repetir, pior do que estava.
O evangelho é uma boa notícia. A palavra evangelho no grego, evangelion no grego, significava um homem coitado vindo distante da batalha, chegando na sua cidade dizendo, olha, nós ganhamos a guerra, nós estamos felizes agora. Essa era a expressão evangelho que foi aplicada a Jesus, que Jesus morreu numa cruz, que para nós aparentemente parece algo ruim, mas ele morreu para nos dar vida e vida eterna. Isso deve alegrar o nosso coração e não trazer tristeza, sofrimento, dor desnecessárias. Eu não estou aqui pregando o evangelho fácil, não estou aqui pregando uma vida isenta de santidade, mas achar que é pelo nosso mérito ou por regras humanas pontuais que nós seremos salvos, aí nós ficaremos igual o doutor da lei, achando que pela sua autojustiça, pelos seus bens meritórios. Os fariseus, eles oravam em voz alta para todo mundo ouvisse, para dizer assim, olha, eu sou melhor que todo mundo aqui. E não é isso o que Jesus está tentando ensinar àquele homem. Autojustificação, ou seja, você se declarar justo por si só, pela sua força, não cabe no Evangelho. Ter medo do inferno não muda nada se não tivermos o encontro verdadeiro com Jesus Cristo e com sua palavra. Você ficar só falando, não que, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo aqui que nós devemos não falar do inferno, não é isso. Temos que falar do inferno, temos que falar que se nós não recebemos a Jesus, nós iremos para o inferno, mas não viver com medo do inferno, mas viver com a alegria da salvação, viver com a alegria da vida eterna, a alegria de saber que nós, seguindo a Jesus, amando a Jesus, obedecendo os seus mandamentos, nós iremos e teremos uma vida eterna, de gozo, de alegria, de paz. E isso nem a morte, nem a vida, nem potestades, nem principados podem tirar de nós. É o amor de Jesus que faz isso por nós. Então, esse é o problema do sacerdote. Estava só configurado para seguir regras humanas. Mas temos aqui no verso 32 o levita. O levita aqui, que é entendido às vezes por músico, é entendido por pessoas que faziam atribuições no templo. Eu tenho certeza que você deve estar pensando assim, olha, ele falou de sacerdote, eu tenho certeza que você deve estar pensando assim, aquele pastor da televisão, aquele pastor X, aquele pastor Y, que leva uma vida abastada, de muito dinheiro, de escândalos. Tá, mas sacerdócio, melhor dizendo, não é hoje, na Nova Aliança, exclusivo do pastor, não, tá? Todos nós somos sacerdotes. Todos nós respondemos de forma individual. Todos nós temos acesso a Deus. E todos nós seremos responsáveis no dia do juízo. Mas aqui também fala do levita. E o interessante do levita é que, semelhantemente, verso 32, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. De largo. Mais interessante que o levita, eu vou dar uma expressão engraçada aqui, ele é meio fofoqueiro. Assim, se for lá, eu vou dar uma conferida para chegar mais pertinho dele, para ver se ele está morto de verdade, se não está. O texto diz que ele se aproxima. A ideia aqui é de aproximação do cadáver. E é interessante que o levita, conhecendo a mesma lei que o sacerdote tem, e sabendo das mesmas consequências, mesmo que o levita não sofresse a mesma punição que o sacerdote sofreria, mesmo sabendo disso, ele também não socorre aquele homem, não socorre. É interessante que ele chega perto, aproxima-se bem mais do que o sacerdote. A expressão vendo, né, quando se diz ver, está bem próximo daquela pessoa que está ali sofrendo. Mas é muito interessante que ele já quebra uma lei, a lei não de Moisés, a lei humana da época, que ele se aproxima a menos de 4 côvados, ao menos de 1,80 m, para avaliar a situação daquele homem. Ou seja, já está no erro, na linguagem popular, já errou, já pecou, se for olharmos desse ponto de vista. Mas aí ele não ajuda aquele homem. O que eu posso tirar de lição daquele levita ali é a seguinte, que o levita talvez não estivesse preocupado com o status social, com o dinheiro, com questão familiar, mas não soubesse que aquele homem poderia ser ou deveria ser próximo dele. Porque a questão da pureza já tinha sido deixada de lado. Ele já deixou de ser puro. Ele não está preocupado com pureza. Mas ele está preocupado em saber se aquela pessoa que ele vai ajudar é próximo a ele de fato ou não é próximo. Talvez seja o mesmo drama
que esse intérprete da lei que pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Passa da mesma forma que o levita está passando. E aqui, algumas características do levita que se aproximou daquele homem e seguiu o seu caminho. A primeira característica nossa, tá, meus irmãos? Aqui, o levita reflete muitas das nossas atitudes, que é a primeira, achar que nunca é da nossa responsabilidade. É sempre do outro, sabe? Eu falo que é a síndrome de Adão e Eva. Senhor, é a mulher que tu me deste, Senhor, é a serpente, Senhor, é sempre a culpa do outro, nunca é da nossa responsabilidade. Tudo que vem até nós, a gente não tem alguém para cuidar. Ah, é culpa do Estado, o Estado é ineficiente, é culpa disso ou daquilo. Tudo bem, podem ser até bons argumentos, mas será que tudo que você deixa de fazer é responsabilidade de outra pessoa? Não é a sua tarefa? Um outro problema, achamos que fazemos alguma coisa dentro do templo, aqui das 4 paredes, e não precisamos fazer nada fora do templo. Eu creio que aquele levita era um ótimo servo do Senhor dentro do templo. Ele fazia as suas atividades com dedicação, com zelo, de forma correta. Eu não posso julgar aquele levita e dizer que ele era uma pessoa desleixada. Mas a gente acha que, às vezes, fora do templo, a gente deixa a nossa capa de cristão e lá fora a gente vive da maneira que a gente entende bem. Existem tantos relatos, tantas histórias de filhos que chegam para os pais, né, que são pastores, que estão na igreja, mas lá, engraçado, lá você é bacana, lá você é bom, lá você é gente boa, e aqui você é péssimo, péssimo pai, péssimo marido. Como é que funciona isso aí? Outro problema, eu já contribuo demais, me sinto uma pessoa justa. Já passou pela minha cabeça, meus irmãos. Às vezes eu não gosto de falar, mas às vezes eu ajudo uma pessoa, me pede dinheiro e não fico preocupado. Você sou eu, tá? Não estou dizendo isso como regra, não. Não fico preocupado do que ela vai fazer com o dinheiro, mas isso aí é pessoal. Mas às vezes a pessoa vem pedir dinheiro e fala assim, já doei bastante esse mês, tá bom. Como se a pessoa que está pedindo dinheiro fosse culpada da minha gestão financeira. E é esse sentimento que passa às vezes na nossa cabeça. Já contribuo demais, eu sou uma pessoa legal, eu já ajudo na igreja, já dou uma esmola a uma pessoa necessitada, eu sou uma pessoa boa, tá bom, tá legal, tá suficiente, não precisa ajudar mais não. Aqui, então, vem esse sentimento de autojustificação. Eu sou uma pessoa boa, está resolvido, não tem problema não, não preciso mais ajudar ninguém não. Já ajudei demais esse mês, já ajudei demais esse ano. E aí você nem percebe, mas a avareza, o amor ao dinheiro começa a entrar no seu coração. E aqui eu não estou dizendo que você tem que dar tudo que você tem aos pobres de forma direta, não é isso. Mas é analisar o seu coração em relação ao próximo. Você pode dar 10 centavos ou você pode dar R$1.000, mas tem a ver não com a quantidade, tem a ver com o amor que você tem pelo próximo. Mas aqui nós temos o caso do samaritano. E diz assim, que certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E aqui, mais uma vez, falando sobre os samaritanos, se havia um povo que o povo judeu odiasse, e é por isso que Jesus coloca como um samaritano, não coloca como judeu, não coloca como grego, como romano, bota como samaritano. Se havia um povo que o povo judeu naquela época odiasse, a palavra é essa, tá? É ódio, porque eu vou provar para você por que é ódio, não é raiva, inveja, ciúme, não, é ódio, é o povo samaritano. Havia uma petição diária, uma oração diária na rotina do judeu para que o samaritano não fosse participante da vida eterna. Vocês acreditam nisso, meus irmãos? Você imagina se orar para alguém e falar assim, o meu vizinho lá, meus irmãos, meu vizinho, meu amigo, não quero que ele vá para o céu, não. Você imagina se orar para alguém para não ir para o céu, você cristão? Já pensou nisso? Já pode pensar nisso? Ou se não, Deus, aquela pessoa lá vai para o céu comigo também? Você quase até troca a sua salvação para não ir para o mesmo lugar que aquela pessoa. É assim que o povo judeu pensava do samaritano. Eu acho que o povo judeu preferiria, nos dias de hoje, ir para o inferno do que para o céu com o samaritano. É isso aqui. Esse é o retrato de um samaritano em relação ao judeu. Ódio, completo ódio. Isso não tem... E interessante que assim, você poderia dizer, não, mas o samaritano não é do povo de Deus. O samaritano não é do povo de Deus. Calma aí, quem disse isso? O samaritano, ele é o povo do reino do norte.
É um povo que tem um Pentateuco, que guardava a lei de Moisés. Não era um povo que nunca tinha ouvido falar de Deus, nunca tinha ouvido falar de Moisés, nunca tinha ouvido falar da lei. Realmente, o povo do norte se afastou do povo do sul, os judeus e samaritanos, né, tiveram práticas diferentes, entenderam sobre o lugar para se adorar, mas aquele samaritano tinha uns princípios religiosos iguais ao judeu, só não fazia parte do povo judeu. O samaritano conhecia a lei de Moisés e praticava, como está aqui, praticou a lei de Moisés sobre a piedade e a compaixão. Seria o mesmo também dizer que ele era de uma outra denominação, de uma outra igreja, não aquela denominação que nós fazemos parte. Mas isso acontece, tá, meus irmãos? Tem igreja que briga tanto com a outra aí que prefere se relacionar com o mundo do que relacionar com outra igreja. Então, aquele samaritano também tinha a regra de purificação ritual. Aquele samaritano sabia que não podia encostar no cadáver também. Ele seguia essa regra, mas, mesmo assim, quis fazer a diferença. É interessante, o texto é muito rico, meus irmãos, é muita informação, mas eu tenho que encerrar. Muita informação interessante. Que esse samaritano, na parábola de Jesus, ele sara as feridas, ou passa sobre as feridas daquele homem óleo e vinho. E onde você viu alguém passar óleo e vinho em cima de ferida? Tudo bem que vinho até para cicatrizar, a questão do álcool, mas o óleo e vinho era o mesmo material utilizado para a purificação dentro do templo de Jerusalém. O mesmo material, óleo e vinho. E Jesus está mostrando para aquele doutor da lei, e para o sacerdote, e para o levita, que a purificação que Deus queria era do coração, não apenas mais um ritual, não apenas mais um ritual humano de chegar aqui, tomar esse copo com água, como um mero ritual. Deus queria que eles fossem purificados dentro do seu coração. Dentro do seu coração. E é por isso que Jesus fala que aquele samaritano utilizou óleo e vinho para fazer a pureza. Os profetas, Amós, Oséias, falavam, olha, vocês me adoram da boca para fora, vocês dizem me adorar, o Deus verdadeiro, mas seu coração é impuro. Deus quer que vocês façam a pureza de coração e não apenas a pureza cerimonial, apenas a cerimônia. Então, Jesus mostra que aquele samaritano ali estava moralmente superior aos líderes religiosos da sua época. E aqui podemos ver algumas atitudes do samaritano, como o óleo e o vinho. Mas podemos também ver que o óleo e o vinho dava a ideia de derramamento, de você derramar a sua vida aos pés do Senhor, a sua vida aos pés do próximo, que você sabe muito bem da conexão entre Deus e o próximo. Quando você faz o bem ao seu próximo, você está seguindo a lei de Deus. Então, é o sacrifício na prática, onde os levitas e os sacerdotes falharam em fazer. Outra coisa muito interessante do texto, o samaritano coloca o cavalo, o homem ferido sobre o cavalo dele, particular. Está aqui no texto, você pode olhar depois na sua casa. Ou seja, isso aí para o Oriente Médio era algo absurdo. Por quê? Você dá lugar de honra a quem... O seu lugar, você anda a cavalo, quando você anda a cavalo naquele tempo, você tem honra, você é uma pessoa honrada, você tem um status social, igual daquele sacerdote, está lá em cima. Como diria o ditado popular, está por cima da carne seca. Mas ele não, ele toma atitude de servo. Ele, olha, vou colocar esse homem ferido, vou carregar esse homem no meu cavalo, atitude de servo. E aí você começa a pensar na Bíblia, imaginar quem tinha todo o poder, toda a glória e se tornou servo. Quem? Quem é esse samaritano que está aqui, que se coloca numa posição de servo? Mas outra coisa importantíssima, o samaritano paga todas as dívidas do ferido. Ele chega na hospedagem e diz assim, olha, eu vou pagar todas as feridas desse homem ferido. Isso tem a ver com pagar dívidas de uma pessoa que você nem conhece. Você, às vezes, quando você está no trânsito e sofre um acidente ou participa de um acidente, você conversa com as pessoas, olha, o prejuízo é de quem? De quem que é o prejuízo? Você está envolvido. Agora imagine você chegar num acidente de trânsito e dizer assim, olha, eu vou pagar a dívida de todo mundo aqui. Quem bateu, quem foi batido, eu vou resolver. É algo muito absurdo, meus irmãos.
É algo absurdo para nós, estamos vivendo o dia de hoje. Pagar toda a dívida de uma pessoa que a gente nem conhece. Mas quem faria isso? Quem seria capaz de pagar uma dívida impagável? Se aquele homem fica na estalagem e não tem condições de pagar, como parecia, já tinha sido já tinha sido assaltado, quem poderia pagar? E qual seria a consequência desse homem vivendo naquela estalagem? Seria no mínimo escravo. Se ele conseguisse recuperar sua saúde, se tornaria escravo daquela estalagem, por não ter condição de pagar aquela dívida. Mas aquele samaritano paga a dívida daquele homem. Então Jesus se coloca no contexto do samaritano para exemplificar o ódio que sentirão por ele. Ou seja, Jesus se diz, olha, nessa representação daqui, eu me apareço com o samaritano, eu me assemelho ao samaritano, por quê? Porque você, judeus, e toda a humanidade, posteriormente, vai odiar o meu nome. Vai odiar o meu nome porque eu trouxe salvação e não vão entender qual é o meu propósito aqui na terra. João 8,48 diz assim, responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Olha só o que os judeus falavam sobre Jesus, que era samaritano e que tem demônio. Inclusive, é a prática de muitos aí, demonizar tudo. Tudo é do demônio. Enquanto as pessoas não querem se apegar ao amor de Jesus, querem se apegar ao medo do inferno, pelo mero medo. E as pessoas que vivem, meus irmãos, com medo do inferno, não ficam na igreja. Não aguentam suportar. Se as pessoas não vierem para a igreja, receberem a Jesus por amor, pelo entendimento da mensagem do Evangelho, elas não ficam na igreja, infelizmente. E tem muita igreja que coloca mais a questão moral do inferno do que o amor de Jesus, do que o amor de Jesus pode fazer na vida daquela pessoa. Então, devemos ter misericórdia e amar, pois Cristo teve misericórdia de nós e nos amou. Meus irmãos, o que nós podemos tirar dessa lição aqui é que a autojustificação não salva ninguém. Você se declarar justo não te salva, não te leva para o céu. Você se declarar justo não faz de você um herdeiro da vida eterna. É através de Jesus, é através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que nos faz participantes da vida eterna. Você pode estar aqui nessa noite, e eu posso também estar aqui nessa noite na condição de sacerdote, de levita, de um mero seguidor de uma religião. Mas com Jesus é diferente. Jesus é acima, é um step a mais, porque Jesus ama a pessoa que ele obedece, que ama os seus mandamentos. Então, o mandamento de Deus, as regras de Deus, que são corretas, que são válidas, todas elas, se você amar o seu próximo, você conseguirá cumprir. Mas se você odiar o seu próximo, se você viver com rancor, com raiva, com ódio, você não consegue seguir a lei de Deus. É o princípio básico. E hoje nós sabemos que quem pode tirar o ódio do nosso coração é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Nós vivemos numa sociedade em que a política, a própria sociedade fala o tempo todo de vingança, vingança. E às vezes até eu mesmo fico agitado com essa questão da vingança. Achar que devemos pagar o mal com o mal sempre, devemos sempre retaliar. Mas não é isso que Jesus ensinou. Que devemos pagar o mal com o bem. Que devemos amar o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Quem é o próximo da igreja do Senhor Jesus? É aquele que precisa de Jesus. É aquele que precisa de salvação. A palavra igreja sempre foi utilizada para chamados para fora, chamados para ser agente, chamados para ser agente do reino, para transformar o mundo lá fora. Tem muita igreja que está ficando dentro das suas quatro paredes, fechadinha, achando assim, olha, nós estamos cumprindo tudo aqui, ó, é como se fosse um avião, um barco, e ó, aqui, vamos ficar aqui, para a gente ser salvo e tal, e vamos ter cuidado com o mundo lá fora. Liga o ar-condicionado para nem respirar o ar de lá de fora. Meus irmãos, os essênios na época de Jesus, um grupo, foi lá para o deserto, tentou se purificar, e isso não resolveu, duraram um pouco tempo. Nós devemos viver em sociedade, em comunidade, e ser luz na comunidade, não trevas, mas viver em comunidade e espalhar o amor de Jesus para os quatro cantos do mundo. Que nós possamos nessa noite ser como samaritano,
ter compaixão e amar o próximo. Eu quero que você, por favor, fique de pé e eu vou orar por você.